O sistema PSA, Pressure Swing Adsorption, é uma alternativa à produção de oxigênio para hospitais ou indústrias distantes de fornecedores. Esse sistema é também uma opção para os casos em que a produção por destilação criogênica ou destilação que vem depois da liquefação fracionada não supre a demanda. O funcionamento do PSA se baseia na adsorção seletiva de oxigênio ou nitrogênio. A adsorção é certa, a adsorção é prender um gás na superfície de um material sólido. Tá? Isso é adsorção. O ar pressurizado é forçado a passar por colunas contendo substâncias sólidas. Aí a adsorção. Tais substâncias absorvem seletivamente ou o oxigênio ou o nitrogênio. Quando o sólido fica saturado, lotado do gás, promove-se uma despressurização do sistema. Então o gás se dissolve, desprende do sólido. Dessa forma, os dois principais gases do ar são separados um do outro. A figura A esquematiza o sistema de funcionamento do PSA. Está ali, ó. Entra o ar, sai o gás. Beleza. E os gráficos 1 e 2 representam isotermas de adsorção. Ou seja, temperatura constante, o que acontece quando varia a pressão ali em relação à quantidade adsorvida. É bom aqui na Unicamp cuidado com uma coisa, tá? É muito comum ele trocar a escala do gráfico. Dá dois gráficos, um com uma escala, outro com outra. Aqui está trocado. Aqui é quantidade absorvida em milimol por grama, milimol do gás por grama do sólido, aqui é pressão em bar. Mas repara que ali em cima, ó, no gráfico, uma escala aqui no eixo Y está de 0 a 5. E aqui no gráfico está de 0 a meio. E aqui a pressão está de 0 a 1 nos dois casos. Beleza. O gráfico 1 diz respeito a um complexo de metal, do metal cobalto chamado COBT3. Tá? Enquanto o gráfico 2 diz respeito a um zeólito dado pela fórmula NaX. Considerando as figuras, é correto afirmar que a separação a que se refere o texto seria possível usando-se... Pessoal, como é que eu faço separação? Eu vou ter que ter uma adsorção diferenciada dos gases. Tá? Então, pelo que eu vejo aqui, tanto o COB3 quanto o NaX, a quantidade absorvida, tá, em função da pressão é bem diferente para N2 e O2. Aqui está o O2, aqui está o N2. Tá? Cerca de 3,5 vezes, não, quase 2 vezes menor praticamente. Tá? E aqui é 3 ou 4 vezes menor. Então, nesse sentido, a letra A e a letra C não podem ser verdade. Apenas o material NaX consegue separar os gases? Não. E nem apenas o COB3. Os dois conseguem separar, tá? E reter os gases. Isso é basicamente leitura de gráfico. Qualquer um dos materiais. Na B, ele falou assim: o oxigênio seria obtido na despressurização do sistema apenas no caso do COB3. Pessoal, o oxigênio, que está aqui bonitinho, ele é absorvido aqui, ó. Quanto mais aumenta a pressão, mais eu absorvo ele, beleza? Se eu despressurizar, jogar a pressão para baixo, o que acontece? Eu ainda mantenho bastante O2 ali, enquanto o N2 vai quase embora já. Então, e repare que a curva é muito abrupta. Então, quando eu chego próximo de zero aqui, ó, pressão muito baixa, eu tenho quase nada de N2, mas ainda tenho uma quantidade boa de O2. Então, quando eu despressurizar zero, eu vou obter muito mais O2 que N2. Eu consigo separar o O2 e o N2. Então, parece que está certo isso aqui. Quando eu despressurizar, eu consigo obter oxigênio, porque o N2 já foi embora antes. O N2 já não consigo despressurizar muito ele sem ir embora. Então, é bom porque ele é seletivo. Então, na despressurização, o O2 consegue ficar retido a pressões bem baixas e o N2 já foi embora.
tá? E de uma hora para outra ele é expulso, que é ideal. No NaX, que ele fala na D, principalmente, o oxigênio seria obtido na despressurização do sistema apenas no caso do NaX. Pessoal, no NaX, o N2 que vai ser obtido. Só que olha só, no NaX tem um problema, né? Que é um pouquinho pior. O N2 aqui, que é o bolinha, ele é mais absorvido. Mas quando eu começo a baixar a pressão aqui, ele vai decaindo, só que o O2 decai devagar. Então quando eu chego em pressões baixas, eu tenho quase os dois aqui presentes. Então aqui quase seria mais fácil obter o N2 por pressurização. Tipo, pressurizo, que aí eu obtenho muito N2. Tá? Então não faz sentido falar isso aqui. Se eu chegar em temperaturas, pressões baixas aqui, ó, eu tenho quase os dois em mesma quantidade. Já saiu o O2, já saiu quase todo o N2. Eu não consigo separar os gases ali. Por pressurização eu conseguiria. Tá? Então, não rola. Aqui é uma questão que envolve comportamento gasoso e muito mais comportamento gasoso. Foi o que eu coloquei. Análise gráfica. Só que assim, eu consigo interpretar um gráfico, ver o que está acontecendo no gráfico, comparar dois parâmetros, dois processos, consigo. E a partir daí chegar na conclusão sobre melhor ou pior processo, consigo. Letra B, questão da Unicamp, tá? Uma questão bem legal, que ela envolve você analisar o processo como um todo para separar os dois gases. Uma aplicação bem prática.